O transplante capilar está mais do que em alta e a gente convidou hoje o Dr. Glauber Carvalho, cirurgião plástico, que já realizou mais de 2.000 transplantes, para esclarecer pontos importantes com relação à segurança desse procedimento. Tudo bom, doutor Glauber? É um prazer ter você aqui no Viver Bem mais uma vez. Tudo ótimo, um prazer todo meu. Eu fico muito feliz em poder estar aqui conversando com você, pessoas éticas e pessoas que abordam as coisas de uma forma mais profunda e menos superficial. Coisa boa. Doutor Glauber, a gente vê, né, cada dia mais os homens que sofriam com a calvície recorrendo ao transplante. Mas veio uma questão: o que fazer para garantir a segurança desse transplante? Para não banalizar tanto o procedimento, já que a gente está vendo que tem tantas pessoas fazendo. O que é que essa pessoa, principalmente esse homem, né? Mulher também faz, mas vamos falar dos homens nessa cirurgia. O que é mais importante a pessoa saber antes de fazer o transplante, antes de decidir fazer o transplante, para que esse procedimento ele tenha o resultado esperado? O transplante capilar é um procedimento cirúrgico, é um procedimento em que foi desenvolvido por os cirurgiões plásticos. Ele tem várias décadas, ele vem de cirurgias do passado que se faziam através de retalhos. Ele evoluiu bastante e evoluiu de uma forma que ele ficou bem mais simples, ao ponto das pessoas recém-formadas, profissionais que não são habilitados em cirurgia, acharem que podem fazer. Então, assim, eu acho interessante a gente abordar o transplante capilar com toda a vivência, né? E agradecer a esses cirurgiões plásticos que evoluíram para isso a cirurgia do transplante capilar hoje ser o que ela é. Uma cirurgia que está conseguindo operar pessoas que jamais imaginavam que ia poder operar, né? A gente vê a alegria, isso é o que a gente mais procura hoje. A gente está aqui no nosso serviço, a gente está aumentando, colocando os outros profissionais, e a gente está nessa ideia realmente de levar o transplante capilar para todo mundo e não ser mais aquela cirurgia elitizada, aquela coisa que só os ricos poderiam fazer, né? Mas, enfim, o que você me perguntou, o que é que uma pessoa, quando vai escolher como fazer e o que fazer e aonde fazer, com quem fazer, eu acho que é mais isso o momento da sua pergunta. Eu acho assim, primeira coisa é saber realmente ter uma noção da sua capacidade de resultado. Então, as pessoas hoje têm acesso a informações, a conteúdos, que podem ter ideia de qual resultado pode ter, né? Principalmente abordando a área doadora, que para mim, o ponto mais importante para a gente ter um bom resultado no transplante é a área doadora. Saber aonde vai fazer, porque tem que escolher um local adequado. Acho que a gente podia conversar um pouco de cada um, né? E escolhendo o profissional adequado, para você não ter uma desventura, umas situações que a gente está acostumando agora a ver, está ficando cada vez mais frequentes. E o local, estrutura, expectativa de resultado, não ficar acreditando também tanto em internet, em notícias e conteúdos sensacionalistas, esse tipo de coisa. Então, vamos começar pela área doadora. Né? O que Vamos é lá. que vocês levam em consideração na hora dessa avaliação da área doadora? Porque nem todo homem que está calvo, ele pode fazer o transplante capilar, ele pode ter bons resultados? Existem situações em que o transplante capilar não tem uma indicação tão boa, porque a área doadora é afetada. Existem tipos de alopécias, por exemplo, mais comum até na mulher, em que alopecia, a gente fala o transplante capilar praticamente para todas as alopécias androgenéticas, que é um tipo só de alopecia. Existem outras, tipo uma cicatriz. A gente tem uma felicidade muito grande, uma menininha aqui do interior, que é Cecília, o nome dela, que ela tem uma queimadura e a gente conseguiu tratar. Então, é um tipo de alopecia por uma queimadura, que não é androgenética, mas 99,9% dos pacientes que a gente opera é alopecia androgenética. Mas a alopecia androgenética, ela geralmente deixa essa região aqui da temporal e da occipital, da nuca, né, íntegra, com o cabelo bom. E essa é a região doadora e sempre, quando está boa, dá para operar. Mas tem casos de alopécias androgenéticas que uma característica mais feminina, ou a gente chama de alopecia androgenética difusa, que afeta também essa região. E aí, realmente, a área doadora estando afetada, a gente não tem como realizar o procedimento.
tá? Mas isso é Não uma pode pegar a raridade. área doadora de outra pessoa. Não, de outra pessoa não. Pode ser feito de outros locais, barba de preferência, cabelo do peito, das costas, isso pode sim, pode ser utilizado. Mas o cabelo da cabeça só tem na cabeça, que é aquele crescimento, a cor, o formato, só tem na cabeça. Então, a gente pode até utilizar de outros locais, mas não fica tão bom como utilizando da cabeça. Mas, enfim, esses casos realmente teriam uma contraindicação e casos de outros problemas de saúde, alopécias autoimunes, outro tipo de alopecia que não seja androgenética. O que é mais importante nesse ponto, para você saber se você tem indicação de fazer e pensar se vale a pena fazer o procedimento, é você ter a ideia do resultado que você pode ter. Então, quem tem uma área doadora mais ou menos do mesmo tamanho da área receptora, eu simplifico, faço a simplificação um pouquinho meio grosseira, mas assim, vamos lá. Quem tem uma área doadora mais ou menos do mesmo tamanho da área receptora, esse é um paciente que terá um bom resultado. Então, a partir daí, ele tem um bom resultado porque ele vai ter densidade de cabelo acima de 20 enxertos por centímetro quadrado. Então, ele terá como obter um bom resultado. Pessoas que já começam a ter uma área doadora menor, né, e uma área receptora, às vezes 3 vezes o tamanho da área doadora, e que tem um cabelo muito fino e espaçado, ele já vai começar a ter resultados ruins, com densidade de cabelo inferior a 20 enxertos por centímetro quadrado e com um cabelo que é muito fino. Às vezes até não cobre tudo, nem mesmo com a densidade pequena, ele ainda não consegue cobrir tudo. Então, esses pacientes têm que imaginar isso, que às vezes não vai cobrir tudo e que às vezes vai ter uma cobertura de uma região só da frente e ele tem que pensar se isso vale a pena. Com relação ao procedimento, ele pode ser feito no consultório, tem que ser no centro cirúrgico. Vamos falar desse procedimento? É com anestesia? Qual a importância Então, do local para garantir a segurança desse paciente? o transplante capilar está uma evolução, virou um mercado, virou uma comercialização, né? Então virou dinheiro para investidor, né? Então assim, não é mais um procedimento com propósito para alguns serviços, existe um lado financeiro e isso realmente faz com que surjam algumas distorções sobre o que é operar e aonde operar. Qualquer cirurgia que você utiliza, isso é lei, isso não estou falando o que eu acho. Tá? Tem pessoas que eu vejo que vão para a internet e dizem é um procedimento simples e tal. Não, ele é um procedimento que utiliza mais do que 5 ml de xilocaína por quilograma por paciente. Então, por lei, eles têm que estar dentro de um centro cirúrgico, porque existe um risco mínimo de realmente de intoxicações por anestésico. E a gente tem que pensar que esses pacientes são pacientes na quarta década, quinta década de vida, em que eles possuem um risco cardiovascular, que existe um fator de ansiedade relacionado e existe um tempo cirúrgico muito elevado. E isso pode causar algum tipo de intercorrência, alguma outra coisa, algum problema associado e que somente dentro de um centro cirúrgico você pode, bem monitorizado, com condições técnicas, medicamentosas, com farmácia adequada, só dessa forma você poderá realmente tratar quando acontecer alguma coisa desse tipo. Tá? Então, assim, a gente costuma dizer que demora, mas pode acontecer, né? Então, a banalização que está havendo, a gente vê aí algumas coisas, algumas situações que estão querendo levar para centros comerciais, né? Profissionais que não têm uma habilidade por lidar com esse tipo de situação, porque realmente a ideia de que tirar um cabelinho e colocar no outro local é muito fácil, né? É muito fácil e é uma coisa que, pensando dessa forma, poderia ser feito em qualquer local. Mas não é assim, né? Se a gente for for pensar assim, tudo pode ser muito fácil, mas se você não estiver bem preparado para as intercorrências, a gente vai costumar ver agora alguns problemas. E é o que está acontecendo, né? A gente, infelizmente, viu já aí 2 casos, aí, uma situação, já tem outros estados, mas associados a isso, profissionais sem experiência e
e local em que não tem habilitação. Então, a habilitação de centro cirúrgico, isso não é lei. É lei. Eu me preocupo muito com isso. Eu gosto muito de abordar isso, porque a gente vê algum tipo de mídia aí que, envolvida financeiramente com algumas coisas desse tipo, e que leva isso, difunde isso. E eles levam, pode ser feito, pode, e esquece que existe uma lei, né? E a lei permite? Não. Tá? E aí a gente, quando acontece esse tipo de coisa, fica péssimo para o paciente e para o profissional, que muitas vezes são profissionais que estão saindo da faculdade e que, por ter um Uhum. pai um pouco com condições financeiras um pouco melhor ou alguma coisa desse tipo, acham que isso pode ser feito assim, não faz um estudo mais aprofundado sobre as leis, sobre as possibilidades de intercorrência, e aí realmente podem acontecer situações drásticas, né? A coisa vai se banalizando e me preocupa muito. A gente teve um caso há um pouco tempo atrás, um doutor chamado Doutor Bumbum, né? Tinha até esse nome. Eu acho que já Uhum. já vai ter Doutor Cabelo, menos cabelo, mais, sei lá, não sei o que é que vai ter por aí, mas assim, é um fim que vai ser um fim que a gente já sabe, é uma história que já tá contada no passado e que muito provavelmente vai ser dramática para algum paciente, para algum profissional que vai realmente infringir a lei. Doutor Glauber, para o paciente, quais são os riscos, né? O que é que pode acontecer num transplante que deu errado? Porque eu acredito que muita gente pode pensar assim, se der errado eu vou continuar careca como eu era. E não é só isso. O que é que pode acontecer com esse paciente? Não, hoje eu tenho muita preocupação em explicar para o paciente na consulta a principal problema que ele pode ter é não ficar do jeito que ele imaginou antes de operar. Então, assim, hoje o paciente que consulta comigo, ele consegue realmente ter uma ideia de como ele vai ficar, qual é a densidade. Eu digo hoje o transplante capilar não é romance, né? Hoje a gente tá certo que no passado a gente poderia até romantizar, dizer, não, vai ficar bom, e de uma forma muito subjetiva. Hoje eu trato isso de forma muito objetiva, dizer, olha, sua área doadora retira tanto. Um cabelo normal possui 100 implantes por centímetro quadrado. Quanto você pode ter? Então, se você fizer uma retirada, sua área receptora tem tanto, e eu posso te entregar isso daqui. Isso daí, para mim, é o fundamental que o paciente entenda antes de entrar na sala de cirurgia. Ele precisa ter uma noção sobre o seu resultado. Tá? Um cabelo normal, realmente, a gente nunca vai conseguir em nenhum canto do mundo. Tá? A densidade de um cabelo normal, que às vezes eu vejo na internet alguém dizendo que vai botar 80, 90, 100 enxertos, isso é impossível de acontecer, não é por conta de que seja difícil de colocar, é porque é difícil de a gente encontrar a área doadora que retire a quantidade para a gente colocar essa densidade. Então, a gente procura muito conseguir uma densidade natural, uma densidade estética de 40 enxertos por centímetro quadrado, que isso sim parece ser um cabelo normal, mas ele não é. Qual o melhor momento para fazer o transplante? É esperar cair tudo para fazer o transplante? Ou quando começar aquela calvície a surgir, você já pode buscar o cirurgião para iniciar, para fazer o Hoje, a transplante procura é naquele momento? exatamente quando começam a cair. Começou a incomodar, coloca. Quando eu comecei a colocar, eu venho do transplante, eu sou 20 e... deixa eu fazer as contas aqui. Acho que eu comecei minha residência em 98, vou fazer as contas. Eu acho que estou com 25 anos de cirurgia plástica. Então, assim, a gente quando começava só esperava cair para poder botar cabelo, para a pessoa ver um resultado com alguns cabelos, porque antes a técnica FUT, ela realmente entregava uma quantidade menor de transplantes. E aí o que acontecia? Você só operaria quando o paciente ficar careca e se dizia assim, não, a gente quer ver o que vai definir de área doadora para poder a gente realmente operar. E hoje, quando eu comecei até mesmo nessa técnica, fui há 6 anos atrás, há 7 anos, a gente começou realmente fazendo só ela, a gente tinha esse movimento só de pacientes mesmo mais carecas. Não tinha essa procura das pessoas jovens de 18 anos, 19 anos. E Uhum. agora é uma realidade. Os pacientes, quando começam a cair, tem uma história genética muito grande de calvície, já procuram realmente o cirurgião para procurar tratar e a gente já começa a implantar até aonde tem cabelo.
você já prevendo essa queda, ou seja, ele não vai ter o dissabor de se ver careca, né? Olha aí que coisa boa. E o resultado final do transplante? Quando é que o homem pode perceber? O resultado é uma evolução. Eu costumo dizer que hoje eu comparo ao neném, ao filho dele, né? Então, o paciente, quando opera, a gente pede, olha, compara seu filhinho que nasceu. Ele nasceu, o cabelinho caiu com 30 dias, ficou carequinho até os 4 meses. Dos 4 meses, o cabelo vai começar a nascer, mas ainda é um cabelinho pequeno, fininho, que demora a crescer. Quando dá 1 ano, ele cresce rápido e você vai cortar o seu cabelo antes do seu neném. Geralmente é 1 ano e 6 meses, né? Eu não lembro mais, não. Eu tenho 24 anos. Mas eu acho que é isso. Então, a evolução é essa. Você coloca, o cabelo cresce um pouquinho, 30 dias ele cai, 4 meses ele nasce, mas ele só vai ter densidade, volume, depois de 1 ano e meio. Ótimo. Doutor Glauber, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar mais uma vez sobre esse tema, né? E um tema que está tão em alta e que vem devolvendo a autoestima a tantos homens, né? E mulheres Vamos também. conversar. Vamos conversar quantas vezes quiser e é bom a gente conversar muito, 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 informar bem, botar um profissional qualificado para falar aí na internet, não deixar só conversa fiada por aí, não. Viu? Pois, Verdade. muito obrigado, eu lhe agradeço demais.